E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Diego, né? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo oficial do canal, né? Onde eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. Para quem não me conhece, né? Eu moro aqui em Americana, tenho 36 anos e resolvi fazer um canal para mostrar um pouco do meu dia a dia. Eu hoje sou praticante da musculação apenas, né? Não que eu não seja antes, mas eu venho da capoeira, do jiu-jitsu também, e eu vou contar como conheci a academia de musculação, a capoeira, como eu iniciei nas lutas aí e na musculação, né? O jiu-jitsu veio bem depois, mas também faz parte da minha história, com certeza. Então o intuito desse vídeo aqui é mostrar um pouco, contar um pouco da minha história, né? Como é o primeiro vídeo do canal, então acho que nada mais justo do que o pessoal me conhecer um pouco melhor e o intuito do canal, né? O intuito desse canal é mostrar as minhas atividades físicas, né? Hoje no caso é mais a musculação, né? A capoeira eu estou um pouco afastado. Treino, já não treino mais a capoeira, de vez em quando eu participo, jogo um pouquinho, né, vou em alguma mão, etc. Devido a algumas lesões, né, algumas não, né, uma lesão mais séria, então que me afastou um pouco das lutas, né, mas eu vou contar isso no decorrer do vídeo. I get those goosebumps every time. I need the time to throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side. I get those goosebumps every time. I need the time to throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around. Então, pessoal, vamos lá. A primeira atividade que eu tive contato, né, dentro dessas que eu comentei aqui no vídeo já, foi a musculação, né, através do meu pai, que eu tinha, na época ele treinava, né, ele fazia musculação, acho que mais por qualidade de vida. Na época eu tinha na base na faixa de 15 para 16 anos, mais ou menos, acredito que por aí, né? E eu fui acompanhar ele um dia na academia, né? E chegando na academia, a professora dele, não lembro o nome, também faz bastante tempo, né? Me colocou para fazer uma bicicleta, para, enfim, caminhar na esteira, né, para conhecer, só para me divertir, vamos dizer assim. Aí pegou um pezinho levinho e tal, e foi me passando para eu fazer enquanto meu pai treinava, né? E isso aconteceu algumas vezes, fui uma, fui duas, fui 3 vezes, não me lembro quantas, mas foi algumas vezes que eu acompanhei ele nessa ida à academia, né? Até que depois de um tempo, já com 16 anos, realmente 15 para 16 anos ainda, acredito que já tinha 16, já dirigia sem carta, né? Se eu não me engano 16 anos mesmo, eu comecei a praticar a musculação, bem menino, né? Bem moleque aí. Então foi o primeiro esporte desses que eu citei que eu tive contato. Então eu desde os meus 16 anos eu treino musculação, né? E que eu estou até hoje, graças a Deus, né? Que é isso que me mantém em pé. Só que nesse meio tempo de criança, de adolescência, né? Surgiu a capoeira. Como surgiu a capoeira? A capoeira veio através do meu primo. Eu tenho um primo, né? O Henrique. Ele na época comentava que alguns amigos dele da cidade de onde ele veio, de Rio Preto, praticavam a capoeira, ele achava legal, achava bonito, gostava, né? Tinha o interesse, tinha vontade de praticar, só que nunca teve oportunidade nenhuma de fazer, nunca foi atrás também de aprender, etc. E ele aqui em casa, ele quando morava com meus pais, né,
ele veio me falar e comentou comigo e tal, não sei o que, pô, legal, vamos conhecer a capoeira. Eu falei, pô, interessante, né? Só que ficou por isso mesmo, a gente brincava na casa de alguns amigos, de um amigo nosso que era vizinho, brincava de dar alguns golpes, né, na garagem, acabava caindo, se machucando, enfim, só que ficou por isso mesmo, né? Até que um dia, eu no intervalo de colégio, né, da escola, que eu estudava na época, era uma semana de apresentações, era semana cultural ou semana de esportes. Então todo dia tinha uma apresentação de um esporte diferente, uma luta, enfim, ginástica. Tinha uma apresentação diferente no intervalo das aulas, né, no recreio, vamos dizer assim, né? E um desses dias teve a capoeira. Teve a capoeira e eu assisti, né, eu vi o pessoal lá praticando a capoeira e tal, e de repente, quando acabou tudo a apresentação da capoeira, tinha um baita de um homem grandão lá no meio do pátio da escola, entregando jornais, né, e eu fui até ele e falei, moço, pode me arrumar um jornal? Né, ele me entregou o jornal e eu fui embora, né. Até esse moço aí que eu estou dizendo, esse homem grandão aí, é o mestre Pernilongo hoje, né? Ele é meu professor, meu mestre, desde que eu iniciei na capoeira, né? Então ele me deu aí o jornalzinho e eu fui para casa, fui embora, voltei para a aula, acabou a escola, fui para casa. À noite, quando eu fui ver meu primo novamente em casa, eu comentei com ele que teve apresentação de capoeira na escola e mostrei o jornalzinho para ele e tal, não sei o que, a gente conversou. Nós conversamos e tinha o endereço da academia, né? Então a gente foi pegando e falou, vamos conhecer e tal, vamos lá ver como é que é, de repente fazer uma aula experimental. E a gente pegou e foi. Minha mãe levou a gente na época, né? Num sábado, era num sábado que nós fomos, né? Até que a gente só treinava de sábado, né? Enfim, mas isso aí eu já vou contar. Então nós fomos conhecer a capoeira e chegamos lá, né, não conhecia nada tal, fomos conhecer, conversamos na época, acho que estava o irmão do Pernilongo lá, o Ná, que conversou com a gente, ou tinha outro atendente, não lembro bem na época, e nós fomos fazer uma aula experimental, né? Fizemos uma aula experimental, tal, gostamos, tal, fomos embora, beleza, né? E nisso a gente começou a praticar a capoeira, né? Nós íamos só aos sábados, né? Minha mãe podia levar a gente, eu não tinha carta, ele também não, tal. Então minha mãe levava a gente sábado, ficava esperando a gente treinar e a gente depois ia embora, né? Então nesse meio tempo aí eu praticava a musculação durante a semana e aos sábados praticava capoeira. Né? Praticava capoeira. E isso foi tocando, né? Sempre os dois em paralelos, juntos, né? A musculação sempre foi o carro-chefe nessa época, sempre treinava mais musculação do que a capoeira. Então, durante a semana, praticamente todos os dias, de segunda a sexta, ia na musculação, na academia, e aos sábados ia na capoeira, né? E isso foi por vários anos, bastante tempo. E com o tempo nós fomos batizando a capoeira, tal, trocando de corda, graduação, eu e meu primo, né, o Henrique. E com o tempo ele veio parar a capoeira, né? Se eu não me engano, a graduação que nós estávamos era, se eu não me engano, amarelo e laranja, indo para laranja, né? Já tinham aí um ano e meio, quase 2 já de capoeira, mais ou menos, né? E então ele veio parar, só que eu continuei, né? Olha como é engraçado, eu fui para capoeira por causa dele, ele parou e eu continuei, né? Enfim, então ele veio parar e eu toquei o barco assim, do jeito que eu levava, né? Musculação, capoeira. Depois eu tirei carta, já fiquei de maior,
Então eu tirei minha carta e já ia de carro, né? Então eu pegava o carro e ia para capoeira, e nesse meio tempo eu aumentei um pouco a frequência da capoeira, né? Quando eu comecei quando eu tirei a carta e comecei a ir sozinho, eu comecei a frequentar no meio da semana também. Então eu tirava um dia da semana para treinar capoeira, os outros musculação. Então ficava praticamente 2 vezes por semana a capoeira e 4 vezes a musculação, né? Que é a segunda e terça, quarta capoeira, quinta e sexta e sábado capoeira, né? Isso depois, com o tempo, eu fui graduando, ficando mais velho na capoeira. Depois veio corda laranja, laranja azul, né? A nossa escola aí, que é essa graduação. Na laranja azul eu já estava com uma frequência maior, então, né? Na capoeira. A musculação nunca parei, né? Veio primeiro o carro-chefe, a musculação, tocando, né? Sempre na frente, com mais frequência. Depois a capoeira veio aos poucos ela veio tomando a frente da preferência, né? Do objetivo, enfim, o que dava preferência nessa época. Então eu comecei a frequentar mais a capoeira, treinar mais cada vez mais. Quanto mais graduado, mais você se cobra, né? E é cobrado e também se cobra. Então eu vim treinando mais, já treinava com o pessoal mais velho, já estava, enfim, quase me graduando. Então a frequência da capoeira veio aumentando e se igualando a da musculação, né? Nessa época ainda não, mas estava bem ali junto com a musculação, acho que um dia ou 2 a menos aí só, aí até eu me graduar. Quando eu me graduei na capoeira, corda azul, o jogo praticamente virou, né? Eu fazia musculação, porém eu me dedicava mais à capoeira já treinava mais a capoeira, né? Aumentei a frequência de treinos na capoeira, eu ficava na musculação segunda, terça, acredito-se quarta ia para capoeira, quinta musculação, sexta-feira já estava fazendo 2 treinos, né? Saía da musculação, ia para capoeira, e sábado capoeira. Aí, sem contar o final de semana, né? Que é roda, evento, enfim. Então a gente já na corda azul de graduado já estava a capoeira tomando a frente da minha rotina de treinos, né? Dedicando mais à rotina de treinos. Então isso foi se tocando por muitos e muitos anos aí, né? Então eu vim me graduando na capoeira, para ver azul verde, verde roxa, e a frequência se mantendo ou até aumentando, né? Na verde roxa, por exemplo, verde roxa para roxa, que é a corda de instrutor, a capoeira já estava praticamente toda na frente. Já treinava, por exemplo, de segunda-feira saía da musculação, ia para capoeira, terça-feira treinava só musculação, quarta-feira ia só para capoeira, quinta-feira musculação, sexta-feira musculação e capoeira, sábado capoeira, domingo capoeira, e assim tocava, né? Porque domingo sempre tinha roda, sempre tinha evento, alguma coisa do tipo, os amigos chamavam, ou treinos, né? Enfim, então a capoeira veio tomando frente da minha rotina de treinos, mas a musculação não deixou de fazer parte. A vida inteira a musculação fez parte da minha vida, é uma paixão, assim como a capoeira, né? Foi a primeira paixão, foi a musculação. Depois veio a capoeira e tomou a frente. Parece aquela a noite que toma, né? Então a capoeira tomou a preferência da musculação e tomou a frente, e foi por muitos anos, né? Depois disso eu vim me graduar corda roxa, né? Instrutor, 2013, acredito eu, 2013 na igreja aqui do centro de Americana, na matriz, né? E a capoeira se manteve na frente. Nessa época, logo depois, 2014,
15, corda roxa, instrutor, né? E a frequência da capoeira estava muito alta, treinando 2 treinos por dia. Por exemplo, na quarta-feira a gente chegava às 6 da tarde na academia da capoeira, na sede, e saía de lá 9, quase 10 da noite, treinando, né? Então a frequência de treino muito alta. Então a minha vida inteira foi assim, né? E então até 2016, 2017, a frequência da capoeira sempre muito alta, junto com a musculação, né? E aí veio a primeira lesão, que foi o joelho, né? Eu operei o joelho esquerdo, fiz o menisco, né? Machuquei treinando a capoeira, inclusive. Nessa época, né, 2017, que eu machuquei o joelho, né? Após a recuperação do joelho, no meio dela, na verdade, um pouquinho antes de eu machucar o joelho, eu tinha iniciado no jiu-jitsu, né? Com meu amigo Samuel Malabi, grande amigo da capoeira de muitos anos, né? Ele sempre treinou jiu-jitsu fora da capoeira. E um dia eu falei para ele, cara, se você for dar aula de jiu-jitsu, você me fala que eu quero praticar, que eu vou praticar com você, não vou praticar com outra pessoa, né? E que não seja você. Você é meu amigo, etc, né? A gente tem afinidade, acabei e fui praticar com ele. Aí veio a lesão do joelho, então levei bem na manha. Só que depois que eu recuperei o joelho também, aí nós pegamos forte no jiu-jitsu também. Então eu estava praticando musculação, capoeira e jiu-jitsu. Eu machuquei o menisco e infelizmente segurei um pouco o pé aí, né? Quer dizer, segurei, mas não segurei, né? Por quê? O que eu quero dizer com isso? Fiz a cirurgia, são 4 meses de recuperação, beleza. Fiz a recuperação. Quando eu já estava conseguindo tirar a muleta, eu estava andando sem muleta, né? Pergunta se ficava em casa. Não ficava em casa. A musculação já estava fazendo, de muleta e tudo. Então ia de muletinha para academia de musculação, fazer o treino de musculação, beleza. Né? Não podia para capoeira, não podia gingar, não podia fazer nada do tipo. Mas depois que eu tirei a muleta, eu comecei a ir para capoeira, mesmo sem poder no gingar, né? Era até divertido, porque eu chegava e treinava a mão, né? O pessoal acha que capoeira não tem mão, capoeira tem muita mão, né? E se bate com o pé e se bate com a mão também. Então eu aproveitei que não podia usar os pés para treinar a minha mão. Era uma deficiência minha e eu treinei muito minha mão. Então fiquei bastante tempo treinando, fazendo o treino da capoeira de mão, né? Batendo saco, batendo luva, usava 2 a 2, fazia. E era engraçado, eu não sei se depois o Pernambuco vai assistir o vídeo aí. Se ele assistir, depois deixa um comentário aí, mestre. Quando eu estava com o joelho operado e voltando aos treinos, né, normal, eu sempre treinava 2 a 2 tal, né, me ajudando bastante. Era engraçado que eu chegava na academia, estava tendo um treino, sei lá, um treino X lá, que ele estava passando pro pessoal, né? E eu chegava para treinar, eu ficava no cantinho, porque eu não podia treinar. Era legal que, se isso for verdade, mestre, você comenta aí mesmo, viu? Não esquece não. Ele mudava todo o treino da galera, né? Só estava treinando lá, sei lá, pontapés. Eu chegava e ele colocava o treino de mão. Então todo mundo fazia o treino para mim, né? Fazia o treino no meu treino. Mudava o treino de todos para fazer o meu treino, né? Isso eu achava engraçado e legal. Eu nunca comentei isso com ele, nem com ninguém aí, ou com um ou com o outro só que sabe dessa história, né? Mas isso eu achava legal da parte do mestre, né? E foi assim. Então daí eu fazia muito treino de mão até estar 100%, né? Eu 100% recuperado. Só que a partir desse treino de mão, eu nunca abandonei a mão na capoeira, né? Então, né, o pessoal até brinca, pô, a mão tá afiada. Eu falei, tá, treinei bastante mão. Então, aí eu voltei aos treinos normais, né? E a frequência voltou à vida normal. Então, era treino atrás de treino, né? Depois veio a corda roxa e marrom, ainda instrutor, né?
Na corda roxa e marrom eu peguei em 2018, né? Frequência de treino altíssima, musculação todos os dias também, de semana e até de sábados, domingo, etc, né? Já estava nesse ritmo. E a capoeira também, então, só que a capoeira muito mais ainda, porque treinava segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, sozinho, fazia muito treino sozinho, debaixo de sol, etc. Então, aí a frequência sempre aumentando, nunca diminuindo, sempre aumentando. Até que veio a pandemia, né? Até que veio a pandemia, 2020, né? Veio a pandemia e nisso eu já estava com uma dorzinha, já senti uma dorzinha aqui dentro da coxa, perto da virilha, né? Achava que era algo de adutor, algo do tipo assim, virilha e tal, ou até mesmo coxa, me incomodava de vez em quando. E não levava a sério, né? E aí veio a pandemia, pois todo mundo em casa, e aqui não foi diferente, né? Em termos, né? E então aí ficava em casa, só que depois de um certo tempo, 1 ou 2 semanas depois, a gente já estava indo para academia, para musculação não, perdão, para capoeira, né? Lógico, treinava, fazia muito videoaula, então aí que entrou a videoaula, né, na capoeira. O mestre dava aula pra gente, ficava 2, 3 só para revezar, né? Era uma pessoa só de frente com a câmera, ele passando o treino e a gente na frente da câmera lá fazendo o que ele mandava. Então a gente ficava revezando, treinava dos lados, e quem ia na frente da câmera ficava revezando, então ficava sempre 2, 3. Aí depois foi aumentando, 2, 3, 4, 5 pessoas, né? Começou a aumentar a gente burlando o sistema aí, né? Só que eu já vinha sentindo uma dorzinha aqui na minha perna, né? Mais ou menos essa região aqui assim por dentro, mais ou menos, né? Que vinha para fora aqui no glúteo, depois descia pro joelho, então irradiava a dor. E aí virou o ano para 2021, 2020 para 2021, eu falei, não, eu vou procurar saber o que é, perdão, 21 não, se eu não me engano foi 22 já, 2021 foi a pandemia, né? Então a gente foi tocando assim, a pandemia, depois voltando aos treinos ao normal, e quando foi 21 mesmo, né? Em 21 eu resolvi bater na fisioterapia, o meu amigo Abner, né, que também, se ele estiver assistindo aí, pode dar um salve pra gente. Obrigado, Abner, que sempre me ajuda, tá sempre junto aí, sempre que eu preciso ele me atende, excelente profissional, né, fisioterapeuta. E eu falei, Abner, precisamos fazer um tratamento aqui porque tá feia a coisa, né, não tá aguentando já mais a gingar direito, a dar uma queixada, no caso, fazia, mas ficava doendo. E ainda não estava insuportável, né? Até aquecer bem, ficava doendo. Aí eu tratando com o Abner, tratando, fisioterapia, e nada de resolver, fomos pro Pilates, né? Inclusive o mestre Pernilongo também tem o mesmo problema que eu, e o Pilates para ele foi excelente, né? Só que para mim já não teve tanto resultado. Fui pro Pilates, tentei Pilates, né? Durante 3, 4 meses fazer Pilates, nada de melhor. Aí meu quadro não evoluiu. Aí foi aí que nós resolvemos procurar um médico, né? Falei, não tá dando, vamos tirar uma ressonância e vamos ver o que tem aqui que tá doendo tanto que não passa, que não melhora. Aí eu fiz a ressonância que o fisioterapeuta pediu, né? O Abner tinha falado, vamos tentar fazer. Peguei, solicitei com o meu médico, né? Que cuida dos meus hormônios, no caso, que da minha saúde. E ele mesmo já me deu uma receita, o Dr. Thiago. Se assistiu o vídeo aí, um forte abraço, né? E ele me receitou, pedi para ele, me receitou e eu mostrei fiz a ressonância e mostrei pro Abner, né? Aí ele falou, cara, essa notícia é muito boa não, mas vou passar para um médico avaliar, né? Um amigo dele na época, não lembro o nome do médico, ele passou para o médico e o médico falou assim, ó, eu não vou nem opinar, procura
fulano de tal em Campinas, que é especialista em quadril, né? O Abner já tinha me falado que ele tinha um probleminha no quadril, né? Que o quadril era meio feio no quadril, então essa dor vinha do quadril. E esse médico, amigo do Abner, indicou o Dr. Mustafa. O Dr. Mustafa é um médico especialista em quadril, de Campinas, né? E eu marquei uma consulta com ele e fui lá na consulta. E ele me deu uma boa notícia, né? Ele diagnosticou que eu tenho displasia no quadril. Aquela coisa que o cachorro tem, né? Meu cachorro tem igual. O Thor, tadinho, tem um labrador que ele também tem displasia no quadril. Eu falei, pô, puxou ao dono, né? Então eu tenho um desgaste muito grande no quadril, onde me limita, me impede de treinar a capoeira, de treinar o jiu-jitsu, né? Aí o Dr. Mustafa, ele tinha me falado que era questão cirúrgico, né? Era cirurgia, só que também depois ele me deu uma segunda alternativa, que era a infiltração, né? E nesse ano aí de 2021, né, íamos ter na capoeira um evento mundial, o primeiro evento mundial pós a pandemia, que era tudo online, né, na verdade, e eu talvez iria graduar, só que eu não estava suportando mais a dor do quadril, né? E nisso o doutor, ele fez a infiltração, né? E eu consegui ficar muito bem, né? Só que tem um porém, né? A gente fez a infiltração e eu, como sem dor nenhuma, voltei para as atividades normais, treinando capoeira, treinando jiu-jitsu, tudo normal, né? Consegui me graduar, né? Peguei graduação da capoeira perfeitamente, jogando e tal. Só que o que era para durar mais ou menos de 8 a 10 meses, devido à minha volta total dos esportes, durou 2 meses e meio, né? Então em 2 meses e meio acabou o efeito do produto aqui que a gente coloca, né, quadril, que é o ácido hialurônico. Então eu me vi pior novamente, né? Aí então eu procurei novamente o doutor, né? Fizemos a segunda, no caso não foi nem ele que fez, que ele não pôde fazer, quando fez a segunda, foi um outro médico que ele indicou, né? Já não ficou igual a primeira, né? Então, mais ou menos assim, eu não estava aguentando de dor, eu fiz a segunda infiltração, aí eu consigo ficar bem. A dor que eu digo, pessoal, é questão de dormir mesmo, tá? Você não consegue dormir com dor no quadril. Ele fica toda hora te acordando, porque enquanto você está durante o dia, beleza, né? Está acordado, tal, sentado ou de pé, você consegue tocar mais ou menos, né? Em termos também, porque muitas vezes travava andando, estava andando de repente no mercado, eu tinha que parar para aliviar a dor e voltar a andar depois, né? Então, e dormindo é pior, que dormindo você relaxa o corpo e a dor fica latejando, tipo aquele negócio batendo lá dentro. Então era pior. Então eu fiz a segunda infiltração, né? Não fiquei 100% igual na primeira, mas pelo menos 95%, né? Eu conseguia dormir já de novo, etc. Só que aí eu tive uma decisão muito difícil na minha vida, né? Eu resolvi parar de treinar capoeira. Falei, mestre, não dá mais, eu não quero fazer cirurgia, até porque a cirurgia não é nem uma questão 100% certeira, né? Não quer dizer que eu vou voltar a treinar capoeira igual eu treinava. Acredito que eu vá passar a minha dor por experiência de outros amigos, né, que já fez dentro da própria capoeira. Hoje até que eles, né, conversando com o outro Renato aqui, que não tem dor, mas não consegue mais treinar. Então, né, inclusive até aqui perto da gente aqui o nosso mestrando Rato da capoeira, ele fez também o quadril, e eu fui conversar com ele, e ele
infelizmente eu não consigo treinar mais desse jeito, igual eu treinava, né? Então eu venho na capoeira para me divertir, fazer um joguinho, né? Conversar com os amigos, etc. Participar, né? Então eu resolvi não fazer a cirurgia, porque é uma cirurgia muito invasiva, bem pesada, né? Vamos dizer assim, e a recuperação bem demorada, difícil, né? Ia demorar bastante tempo, ia judiar bastante, e eu percebi o que? Falei, cara, eu não vou fazer essa cirurgia só se não tiver jeito. Por quê? Né? Para fazer a minha musculação, eu não preciso fazer cirurgia, tanto que eu consigo treinar a musculação perfeitamente hoje. Seria mais por causa da capoeira, né? Mas também é o seguinte, primeiro ponto, eu não vivo da capoeira, né? Eu sou professor de capoeira, mas não sou profissional nessa área, né? Não dou aula, só ajudando meu mestre quando ele precisava mesmo, e alguns amigos, mas eu não dou aula, então eu não vivo da arte, né? Por mais que goste, ame a arte e pratique há muitos anos, né? Mais ou menos uns 20 anos aí que já estou nessa arte, eu não vivo dela, então, e não é uma coisa que é 100% certeza que eu vá voltar a treinar igual era, então eu preferi não arriscar por enquanto, então eu preferi ficar assim e tocar até hora que não der mais. Então essa lesão me tirou da capoeira e me tirou do jiu-jitsu, infelizmente, né? Não me impede de ir, por exemplo, eu frequento também na capoeira, mas eu de repente vou para participar, vou para ver os amigos, ver para às vezes fazer um jogo ou outro com o meu mestre ou com um outro amigo e tal, mas não posso abusar, né? Então o quadril aí foi um divisor de águas muito bruto, vamos dizer assim. Ele fez com que eu tivesse que tomar algumas decisões aí, né? E nisso, tendo essa decisão, dito isso, né, essa decisão tomada, eu resolvi cair de cabeça na musculação, né, onde é a minha primeira paixão, vamos dizer assim, no esporte, e eu resolvi cair de cabeça nela. O que é cair de cabeça? Eu sempre tive um sonho de botar um famoso shape, que o pessoal fala, né, nessa área. O que é o shape? É botar um físico grande, bonito, estético, né, seco, o famoso abdômen trincado, né, e uma estrutura grande. Então eu, por não conseguir mais treinar as lutas, eu resolvi cair de cabeça apenas na musculação. Então hoje eu estou focado na musculação em conseguir alcançar o meu objetivo, né, que é ter um físico bacana, um físico estético, né? Então hoje a minha principal atividade e única é a musculação, né? Gosto das outras, infelizmente não consigo treinar, né? Participo do jeito que dá, né? Vocês vão ver foto, ver vídeo nas minhas redes sociais aí, até recentes, eu jogando um pouquinho, né? O jiu-jitsu, infelizmente, eu não participo mais, né? Porque não consigo, por exemplo, fazer esse meio campo que eu faço com a capoeira, de ir lá, tocar um instrumento, dar uma brincadinha só. O jiu-jitsu não tem isso, né? Luta mesmo, né? Então, mas é uma arte que eu adoro também, me ajudou bastante. E então eu toco na musculação, né? Hoje eu estou aí com um coach, né? Um coach na nutrição, o Júnior aí, forte abraço Júnior, se assistir, né? O Abner, que eu já falei aqui no vídeo, que é meu fisioterapeuta, né? E grande amigo de muitos anos. Estou com um médico, né? Que eu já citei aqui também, o Dr. Thiago, que cuida aí da minha saúde, vê meus exames, vê como é que tá meus hormônios, etc. E eu tenho também aqui um
um grande profissional, um grande amigo meu já das antigas, né, o Lucas, que ele é o meu treinador, né? E então eu tô focadaço nessa área, né? Nessa parte aí. E hoje é assim que eu tô tocando, né? Eu tenho meu trabalho aqui na cidade, tenho um comércio com meu pai, né? Sou empresário e assim já há muito tempo, né? Desde 2006. Então é daí que eu tiro meu sustento, a minha vida, né? E eu tô assim nessa levada hoje. Então treinando musculação, faço meus cardios. Então essa é um pouco da minha história das artes que eu pratico aí, das atividades físicas que eu pratico, né? Vocês vão ver vídeo aqui de repente de várias coisas aqui de treino, às vezes do dia a dia normal, até na loja, algum videozinho de saída, enfim, vai ser uns vídeos de canal com entretenimento bacana, vou tentar, né, ser bem interessante, e dicas de vídeo de treino também, né, vamos fazer vídeo de treino, enfim, várias coisas, esse é o intuito do canal, né, e agregar bastante coisa aí para todo mundo que seguir a gente aí, e quem não seguir também, né, se aprender alguma coisa, se gostar de alguma coisa, enfim, né. Então essa aí é a minha história no esporte, né? Espero que tenham gostado aí. Se gostou, já deixa seu like aí pra gente, dá aquela fortalecida, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para ter mais, assim que sair vídeo, acione o sininho, né? Importante, você ter notificação quando sair vídeo novo e vocês ficarem por dentro do nosso conteúdo aí, certo? Foi um grande prazer, primeiro vídeo de muitos, espero eu, né? Vamos tentar aí ter bastante conteúdo. Sou meio tímido, vocês puderam ver no vídeo aí, mas vou aprendendo, certo, né? Obrigado pela presença de vocês, pelo carinho de quem está assistindo, e desejar, não esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Obrigado, gente. Até mais.